islamismo, a gente precisa contar um pouquinho da história do seu principal personagem, que é o profeta Muhammad, né? Muitos chamam de Maomé, a gente acha que é uma tradução um pouco simplória para o nome dele, então, ou Maomé ou Muhammad, ele é o mensageiro de Deus. Então, a religião muçulmana, ela veio com o profeta, que foi nascido em 570 depois de Cristo, no século VI, né, na Península Arábica, mais especificamente na cidade de Meca, né? E ficou órfão muito cedo e acabou sendo criado pelo seu tio Abu Talib, que era uma pessoa de respeito na tribo onde eles moravam, né? Nessa ocasião, na Península Arábica, nessa época, era muito comum você ter tribos e povoados que eram essencialmente politeístas. E a cidade de Meca, onde o profeta nasceu, não era diferente. Então, ele era um grande centro mercadológico, né? E essencialmente politeísta. E o profeta nasceu nessa cidade, foi criado pelo seu tio, por ter ficado órfão, e o tio dele era um mercador na época também, e o profeta acabou seguindo o tio dele por vários povoados, por várias cidades, e ele acabou tendo contato muito com a religião, com o monoteísmo judaico e o monoteísmo cristão. E o profeta acabou ficando fã do monoteísmo. Então, ele não acreditava no politeísmo, ele achava que era um absurdo você ter um Deus para cada coisa, né? Como a tribo dele tinha o costume, e ele, desde muito cedo, acabou praticando o monoteísmo, acreditando que existia um único criador. Não era possível você ter vários deuses feitos de pedra, de paus, de couro, e existia uma força maior, né? E com isso, ele foi tendo contato, ele foi trabalhando, tal, e acabou trabalhando para uma viúva muito rica na época, chamada Khadija, né? Então, ele trabalhou como pastor de ovelhas, como mercador para essa viúva, e depois de um certo tempo, ele acabou se casando com ela. E aí, estando numa situação um pouco mais estável financeiramente falando, né, ele conseguiu ter um pouco mais de sossego e se dedicar um pouco mais à meditação e adoração de uma força única, de uma força superior, né? E ele costumava se refugiar em cavernas em torno da cidade, contrariando o costume da cidade. Até que num dia, no ano 610, né, o profeta nessa ocasião já estava com 40 anos de idade, né, ele recebe a visita do arcanjo Gabriel, né? Imagina, você vê na sua frente um arcanjo, então ele ficou meio petrificado, ele não sabia o que fazer, e o arcanjo abraçou ele e falou: você é o escolhido de Deus e você tem a missão de pregar a palavra. E revelou para ele a primeira sura, que é um capítulo do Alcorão. O Alcorão é composto por capítulos, né, que a gente chama de suras ou suratas, e o primeiro versículo revelado foi justamente esse: leia em nome do seu Deus. E aí o profeta, embora ele tivesse uma situação bastante confortável financeiramente, ele não dominava a leitura. E ele falou para o arcanjo, falou: eu não sei ler. E o arcanjo passou para ele a missão, então, de ler, né, ou de recitar. Então, ele tinha a obrigação de decorar as revelações que lhe eram feitas para ele poder passar isso para frente, né? Então, esse é o marco, quando o profeta recebe a visita do arcanjo, né, com a primeira revelação do Alcorão. Aí ele fugiu, mesmo sendo um profeta, uma pessoa escolhida por Deus, né? É lógico que a visão de um anjo ou de um arcanjo deve apavorar. E ele saiu meio assustado, correndo, se refugiou na casa dele, contou isso para Khadija e para os parentes mais próximos. E nesse momento todos acreditaram e falaram: olha, se você recebeu essa missão e se você recebeu essa revelação, então faça isso acontecer. Nos primeiros anos, mais ou menos nos primeiros 3 anos após a revelação, Maomé acabou passando a mensagem
para os mais próximos de forma velada, de forma secreta, porque ele tinha muito medo de alguma perseguição da tribo dos Quraysh, né, onde ele nasceu, justamente pelo fato de serem politeístas, e essa questão do politeísmo era muito interessante para esse povoado, para essa tribo na época, porque isso atraía mercadores da região inteira. Então, a pregação de uma doutrina diferente, obviamente, ia causar algum atrito lá entre os moradores lá da tribo, né? Então, nesse primeiro período, ele começou a fazer essa pregação de forma mais secreta, né? Até que, depois de um certo tempo, ele já começou a pregar isso de forma mais aberta. E isso, como se esperava, acabou atraindo a atenção do pessoal e ele começou a ser perseguido. E as perseguições acabaram sendo cada vez mais fortes, cada vez mais sérias. Então, no ano de 614, se não me engano, 614, ele já tinha uma quantidade razoável de seguidores e ele aconselhou para que alguns desses seguidores se refugiassem fora da cidade de Meca, para que eles não fossem perseguidos, né? E aí ele, inclusive, aconselhou o pessoal a procurar refúgio na antiga Abissínia, a hoje Etiópia. Por quê? Porque na época existia um monarca cristão, muito conhecido por seu senso de justiça, por ser um homem muito justo, um homem muito honrado, né? E ele falou, busquem abrigo junto ao monarca da Abissínia e lá vocês vão ter refúgio. E assim que eles foram recebidos pelo monarca, os Quraysh já tinham mandado para lá uma notícia de que pessoas hostis iriam invadir a Abissínia. Então, eles foram capturados. Quando eles estavam para ser presos, o monarca falou, não, peraí, antes de prender, eu preciso ouvi-los e julgá-los, né? E aí perguntou para um deles, falou, de onde vocês vêm? Falou, a gente vem de Meca. E por que vocês estão vindo para cá? Porque o nosso mensageiro, o nosso profeta pediu para vir para cá e buscar refúgio junto de vocês. Aí ele falou, mas o que me levaria a dar refúgio a vocês? Ele falou, por causa da nossa fé e do seu senso de justiça. Ele falou, mas o que sua religião diz? E foi nessa hora que um dos discípulos do profeta começou a contar a história de Maria, o que o Corão diz sobre Maria e sobre Jesus Cristo, né? E aí o monarca ficou tão emocionado com o que os discípulos do profeta falaram, que ele acabou garantindo o salvo-conduto lá para eles e acabou deixando eles lá em segurança durante muito tempo, né? Só que nisso as perseguições se tornaram cada vez mais graves em Meca. Até que no ano de 622 o profeta pegou e recebeu uma mensagem de Deus, numa visão que ele teve, pedindo para que ele fosse para uma outra cidade e fizesse a chamada Hégira, né? A imigração de Meca para Medina, que na ocasião se chamava Yatrib, que lá ele teria refúgio, onde algumas pessoas mais influentes da cidade já tinham se convertido ao islamismo, né? Então, ele e mais um grupo de fiéis migraram para a cidade de Medina, onde foi construída a primeira mesquita, e esse ano e essa ocasião, esse acontecimento, acabou sendo marcado como o ponto zero do islamismo no mundo. Então, 622 depois de Cristo é o ano zero do islamismo, e aí que se dá o surgimento de fato do islamismo, né? Esse pessoal que perseguia eles, qual era a religião que tinha ali na Eles eram politeístas, na verdade. Então, o que você tinha... aquelas criaturas sobrenaturais? Não, na verdade, assim, a Kaaba, que mais para frente a gente vai explicar o que é aquele cubo preto, né? Lá tinham 360 ídolos, feitos de madeira, de pedra, e eles dizem que era um ídolo para cada dia do ano, né? É um deus para cada dia do ano. Então, isso, de uma certa forma, era extremamente atraente para quem vivia de comércio. Então, eles recebiam tribos politeístas lá da região toda. Então, para eles, era uma ameaça tornar
ou adotar uma religião monoteísta. Entendeu? Então, por isso a perseguição. E aí, o que o profeta fez? Ele acabou, em Medina, juntando muito mais seguidores. Lá o islamismo acabou tendo uma expansão muito maior, obviamente. E aí ele conseguiu montar um exército para que fosse possível voltar a Meca e tomar a cidade de Meca. Entendeu? Porque Meca seria, assim, a cidade sagrada, onde está a Kaaba, né? Que é a casa sagrada ou a casa de Deus. E aí depois ele volta, ele toma Meca, né? Aí ele destrói todos os ídolos, transforma a Kaaba como o lugar sagrado, o lugar santo do islamismo e o marco do islamismo. Então, por isso que hoje todo muçulmano ele reza em direção a Meca, porque Meca é o lugar mais sagrado do Islã. E é isso, Deodeb. Essa é uma rápida história do surgimento do islamismo. Então, como é que começou? Putz, eu vi que eles levam muito a sério, né? Eu lembro que no Egito, você no hotel, todo quarto de hotel eles tinham, você abria lá uma gavetinha e tinha indicação de para onde ficava a Meca, né? Isso é verdade. Quer dizer, no início, as orações eram voltadas para Jerusalém, né? E depois, no final, acabou sendo Meca como a cidade sagrada. Jerusalém é também um dos pontos sagrados do islamismo, né? Então, você tem a cidade de Meca, a cidade de Medina, onde o profeta acabou falecendo, e a cidade de Jerusalém.